Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, estamos no ano de 2024, eleições municipais vão acontecer no próximo dia 6 de outubro, que é um domingo, e nós vamos perquirir hoje se isso é crime, a violência política e também outros crimes eleitorais no Brasil. Vamos conhecê-los melhor. Bom, sobre a violência política, pessoal, muito se tem falado. No nosso último vídeo nós falamos de uma cadeirada, né, que um candidato a prefeito municipal de São Paulo decidiu contra outro e isso gerou toda uma discussão. Tem mais ou menos uns 15 dias que isso aconteceu. E nós estamos às vésperas do pleito, do primeiro turno do pleito das eleições municipais de 2024 no Brasil. E a violência política só tem crescido, pessoal. É um crime relativamente novo, como nós vamos aprender, e calcula-se o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que tenham sido registrados mais de 300, quase 400 boletins de ocorrência por violência política no Brasil. Isso que foi registrado, né? Imaginem o que não foi. É claro que sempre fica aí uma cifra oculta, uma subnotificação de muitos crimes e como também com este deve acontecer o mesmo. Então, quase 400 episódios de violência política no Brasil, isso desde que o crime foi criado, que é algo recente na legislação, como nós vamos ver. E a violência só tem crescido, ela só tem se robustecido, né? E por algumas razões que a gente precisa entender do ponto de vista sociológico, da ciência política, que nem diz respeito aqui propriamente ao direito penal como um todo, mas à criminologia, né, dos crimes políticos no Brasil. E, afinal de contas, quais são esses crimes, o que pode e não pode no dia das eleições, né? As regras eleitorais, elas vêm esculpidas em dois institutos máximos no Brasil, que são o próprio Código Eleitoral, a Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, vou repetir, o Código Eleitoral é a Lei Federal 4.737, de 15 de julho de 65, bem antiga, né? Mas ela tem uma série de modificações, inclusive ela tem esculpida nela a própria violência política contra a mulher, ou seja, os códigos eles vão se remendando, né? Quando eles não são completamente revogados, eles vão ter que ganhar novos contornos. E foi o que aconteceu com o Código Eleitoral no Brasil, até pela própria necessidade de modernização das eleições, né, urnas eletrônicas e tudo mais. E a Lei das Eleições. A Lei das Eleições foi uma lei que foi editada em 97, um ano antes das eleições de 98 no Brasil, e a Lei 9.504. A Lei 9.504 de 97, ela regula praticamente tudo que diz respeito às eleições. Foi feita para as eleições gerais que aconteceram, presidenciais, para o governo, né, para a Câmara dos Deputados e Senadores em 98, mas também teve um quê assim, de regular tudo, propaganda eleitoral, enfim, direitos dos candidatos, direitos dos cidadãos eleitores, o direito de votar e ser votado, como a gente diz, né, o direito ativo de votar, né, um direito eleitoral ativo de cidadão, e o direito de ser votado, que é o direito passivo, né, de ser candidato e ser votado, está regulado muito bem ali na Lei 9.504 de 97, Lei das Eleições. Essa lei é uma lei bem mais recente, então veio depois a questão da urna eletrônica, aí traz outros pormenores, e ficou, porque normalmente o Brasil editava, assim, tinha o Código Eleitoral, vinha uma lei em 95 para as eleições de 96, em 97 para as eleições de 98, né? Mas desde que veio a edição da Lei 9.504, ela tem tal abrangência, né, e sofre também suas modificações, é claro, que não foi mais necessário ficar editando uma lei federal, né, um ano antes do pleito, de cada pleito. Com o Código Eleitoral, que é um pouco antigo, mas é claro, tem sido remendado, e com a Lei das Eleições de 97, a gente tem mais ou menos um patamar do que sejam as condutas reguladas sobre eleições no Brasil. Desde lá a pré-candidatura, né, até então que acontece a propaganda política, vem o pleito, a apuração, né, das eleições também é um momento muito importante, a divulgação do resultado, os recursos contra os resultados e por aí vai, né, até impugnações de candidaturas, crimes e outras coisas mais. Bom, falando do que nos interessa, violência política. O que é? Violência política é um crime relativamente novo no Brasil. Novo no sentido legislativo, né? Porque violência política é algo que, quando eu falar aqui para vocês o que é, acontece desde há muito tempo. É que os fenômenos sociais, eles acontecem e o direito corre atrás deles, né? O direito corre atrás dos fatos e não o contrário. Então, pratica-se violência política no Brasil desde há muito tempo, desde que se fala de política, ou seja, enfim, desde séculos atrás. Mas a violência política com esse nome, com essa conotação, com penas, né, com esse rigor, com essa importância, né, que é trazer o direito penal para o arcabouço de uma determinada conduta e torná-la crime, é algo bastante recente. Vamos ver então, lá no Código Eleitoral, que eu já disse que é a Lei 4.737, nós temos a violência política contra a mulher. Então, Código Eleitoral, Lei 4.737/65,
mas foi inserido, até porque o Código Eleitoral é muito antigo, né? O artigo 326B, pessoal, que fala sobre a violência política contra as mulheres. Por quê? As mulheres tendem a ser mais ultrajadas na política. Bom, se eu for falar aqui sobre toda a violência que foi exercida contra a mulher, não só política, mas em geral, física, moral, psicológica, sexual, eu vou ficar aqui durante séculos nesse vídeo, né? Então vamos nos restringir a dizer que a mulher é discriminada também na política, né? Como se não bastasse ser discriminada em vários outros aspectos da sociedade. E por isso, então, criou-se primeiro um crime de violência política contra a mulher. Artigo 326B, nós temos lá, da lei 4.737 de 65, Código Eleitoral: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, tá? Candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Então, nós temos aqui, ó, no rodapé, que uma pessoa é uma candidata, já registrou sua candidatura, ok, pessoal? Tudo foi feito perante o seu Tribunal Regional Eleitoral e ela é uma candidata. Ou então ela já é uma detentora de mandato eletivo, ou seja, ela já é uma deputada, uma senadora, uma vereadora, uma prefeita, um governador. E aí nós temos que pode ser a candidata ou a detentora de mandato. Utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, mas, gente, da mulher, tá? Com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral, no caso da candidata, né? Ou o desempenho do seu mandato eletivo, no caso da pessoa detentora de mandato já eleita, a mulher. Então, discrimina-se a mulher por ser mulher. Quando se fala por razões da condição de mulher, é porque é uma mulher e devemos interpretar a mulher num sentido amplo, no gênero feminino, né, pessoal? Porque não é só a mulher, é todo o gênero feminino que sofre essa discriminação. Candidatas trans, candidatas travestis, candidatas que assumam a condição do gênero feminino. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, isso é uma condição sociológica que essas candidatas assumem ao longo de sua vida. Tornam-se mulher no sentido legal, não precisa de fazer cirurgia, de transgenitalização, não precisa de nada disso. O importante é que haja a inscrição como candidata, como mulher, e os documentos constem como tal, né, um nome feminino, gênero feminino. Inclusive há uma cota, né, dedicada de 30% a candidatas dentro das coligações partidárias e dos partidos. É claro que a cota não gera necessariamente a eleição dessas mulheres, né? A cota de 30%, infelizmente, vale para os dois sexos, né? Vale assim, no caso de haver muitas candidatas mulheres, termos 30% de candidatos homens, mas esse risco a gente não corre, parece, né? E no caso de nós termos muitos candidatos homens, que é o que sempre acontece, nós temos um mínimo de 30% de candidatas mulheres. Se elas são eleitas ou não, aí já é outra história, teria que mudar a lei realmente para poder fazer com que elas fossem eleitas, porque nós podemos ter 30% de candidatas, elas seriam até laranjas, ou seja, se inscrever e não fazer nem campanha, o fundo eleitoral e o fundo partidário ser usado para outra coisa, e no fim das contas, eleger-se 0% de mulheres, né? Ou eleger-se muito pouco mulheres no Brasil. Hoje é uma média, calculando no Congresso Nacional, enfim, no Poder Legislativo, nas eleições que a gente chama de eleições proporcionais, ou seja, aquelas que são na legenda, né, e não no candidato, temos 15% de mulheres ocupando essas cadeiras do Legislativo. É uma míngua, né? Comparado com os 85% de homens. E no Poder Executivo, nossa, nem se fala, né? Que a gente, praticamente, nós temos 2 governadoras, né? No Brasil, que tem 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos muito poucas prefeitas. Não passa aí dessa quantidade, não, viu, gente? De 10 a 15%. O que é triste. E, portanto, está aqui o crime, né? Ou seja, as mulheres sofrem mais violência política, elas são rechaçadas no campo da política, né? O gênero feminino também, as candidatas trans, como eu já falei, elas são rechaçadas na política. Você não pode ser candidata, você não pode exercer o seu mandato com liberdade. Por quê? Porque você é mulher e você deveria estar lá na sua casa, né? Vai fazendo seus afazeres domésticos, cuidando dos filhos, limpando a casa, você não tem nada que fazer política, porque quem faz política faz leis, e quem faz leis tem o poder, tem o domínio dos rumos do destino do país, né? Bom, esse crime, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? E multa é uma pena razoável, considerável, né? Nós podemos considerar que é um crime muito bem-vindo. Foi trazido à lei eleitoral com a finalidade de proteger a mulher que é candidata e que exerce mandato eletivo de qualquer maneira que ela se sinta constrangida por palavras, gestos, por comentários na internet, por mensagens que ela receba, por qualquer meio mesmo, ou seja, é bem sutil. Vejam a sutileza aqui, porque depois nós vamos falar do outro crime, são 2 crimes de violência política, né? Assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, por qualquer meio, mas não é, por exemplo, usar de uma violência física,
né? Aí a gente já estaria indo para um outro patamar que nós já vamos falar. Neste mesmo crime, neste mesmo artigo, nós temos um parágrafo único que diz o seguinte: aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido contra a mulher, e é sempre mulher, né? Gênero feminino, melhor dizendo, contra a gestante, ou seja, a candidata é mulher e gestante, né? Dentro da gestação, período de 9 meses. 2, maior de 60 anos, então é uma candidata, e ela tem 60 anos ou mais, né? Do dia que fez o aniversário ali, ela já está nessa condição. Pode ser durante o pleito, pode ser durante o mandato, pode ter sido antes, né? Fez 60 anos, ela já vai ter essa majoração em benefício dela, caso alguém atue executando as condutas que a gente falou sobre assédio, humilhação, perseguição, do artigo 326b. E terceiro, com deficiência, ou seja, a mulher candidata ou mulher detentora de mandato eletivo com deficiência, né, no sentido da Lei Brasileira de Deficiência, a Lei 13.146, que protege as pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão no Brasil. Então, nós temos a violência política com uma sutileza, né, ou seja, falas, xingamentos, humilhações, insinuações, do tipo você não deveria ser candidata, lugar de mulher é na cozinha, você é uma mulher trans e eu te repilo por alguma razão, você não deveria estar aqui, você é uma aberração, são coisas assim que a gente infelizmente ouve, né? E a jurisprudência é farta nesse sentido. Aliás, podia ser mais farta, né? Porque muitas vezes essa mulher se sente desencorajada. Se ela é candidata, ela se desencoraja até a continuar na campanha. Se ela está no mandato eletivo, por vezes ela pode pensar, nem vou mais me candidatar, não é meu lugar, né? Mulher sofre violência política todos os dias no Brasil. E se ela é pré-candidata? E se ela está se candidatando a um posto para poder ser nomeada pelo partido candidata, escolhida pelo partido numa convenção partidária, né, que são realizadas ali até o mês de julho? Não entra aqui. Não entra aqui porque não está escrito aqui. É o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, nós já sabemos, também uma cláusula pétrea constitucional, que não há crime se não há uma lei que o defina como tal. Nos estritos termos que se define o crime. Assim como não há pena se não há também a combinação legal das mesmas. Então, infelizmente, a pré-candidata, que se vê excluída por ser uma mulher transgênero, por ser uma mulher, por ser do gênero feminino, ela não entra aqui, tá? Já fica aí a dica para o legislador de que isso deveria melhorar. Depois nós temos a violência política do Código Penal. A violência política do Código Penal, ela surgiu depois, ela veio com a Lei 14.197 de 2021. A Lei 14.197 de 2021, essa lei que eu coloquei aqui, ela alterou o Código Penal para incluir os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí veio golpe de Estado, uma série de coisas, que inclusive a gente até passou por isso, né? A gente pensa assim, nossa, que coisa estranha, né? Espionagem, golpe de Estado. O Brasil é um país pacífico, ele não tem crimes políticos, isso não vai acontecer. Editaram a lei em 21, deu outra em 23, dia 8 de janeiro, a gente já falou sobre o 8 de janeiro aqui, tentativa de golpe de Estado no Brasil, né? Que coisa, não preciso nem rememorar, mas temos um vídeo a respeito que nós vamos linkar aqui no final. Então, esses crimes existem, não existiam, tá? A gente tinha uma lei de segurança nacional bastante vetusta, foi de 83, da época do regime militar, ela foi revogada, felizmente, e entrou em vigor essa lei 14.197 de 2021 e trouxe no seu arcabouço uma série de condutas delitivas relacionadas à política, ao Estado de Direito Democrático, à manutenção da democracia e, por que não, o direito ao voto também. Então, nós temos ali no Código Penal, tá? A lei está aqui e ela insere no Código Penal. O que ela insere? Insere um crime novo. Como eu disse, o código é super antigo, o Código Penal é de 40. Nós falamos muito dele aqui, uma verdadeira colcha de retalhos, e nele foi inserido também o crime de violência política. Mas veja a abrangência, Então, violência política, artigo 359-P. Quando tem essas letras assim, gente, é porque é coisa nova que foi inserida depois da edição do código. Restringir, vou colocar no rodapé, restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, a coisa vai pesando mais, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mudou. Porque a gente vê ali que vai se restringir, impedir ou até dificultar, no sentido assim, retirar tudo ou dificultar, né, de maneira que a pessoa exerça mais com dificuldade, com o emprego de violência física, ou seja, agressões físicas, corporais mesmo, né? Lesão corporal, vias de fato, enfim. Sexual, por exemplo, um constrangimento sexual, um toque,
algo que implique uma importunação sexual, são delitos que nós debatemos bastante aqui, um assédio sexual, ou mesmo um estupro, né? Ou psicológica, que aí a gente vai remetendo aquele crime lá do Código Eleitoral, no sentido de ameaçar, humilhar, menosprezar, fazer uma graça, fazer uma troça, fazer uma coisa que não tem graça nenhuma na verdade, ou seja, difamar, caluniar, enfim, inventar nomes, falar coisas que humilham, né, perguntar o que a pessoa está fazendo ali, dizer que o lugar da mulher não é na política e tudo mais, ou seja, psicológica, violência, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa. Aí, quando fala de direitos políticos, é muito bonito, porque fala do direito de votar e ser votado, do direito político ativo de votar, como eu já disse no início do vídeo, ou de ser votado ou votada, direito político passivo. Então, diz respeito à pessoa que é candidata, diz respeito à pessoa que é eleitora, tá? Diz respeito à pessoa que está no exercício do seu mandato eletivo, direitos políticos em geral. Tá bom? Então aqui a coisa é mais abrangente, esse artigo ficou mais legal, né? Ele fala em violência física, não só em constrangimento ou assédio, ele fala de qualquer pessoa, homem ou mulher, ele fala de uma restrição de qualquer direito político de qualquer pessoa, ou seja, impediu a pessoa de votar, impediu a pessoa de se candidatar, impediu a pessoa de ser pré-candidato ou candidata, né? E por quê? Aí vem uma circunstância que é bastante restritiva da conduta, né? E aí nós precisamos configurar isso, que é por motivo ou razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Pessoal, isso chama motivos especiais de agir, são elementos de motivo especial do tipo. Quando eles aparecem, olha o tamanho da pena, ó, 3 a 6 anos e multa além da pena correspondente à violência, porque se, por exemplo, tem lá um homicídio, uma lesão grave, uma coisa, tem que acumular a pena da violência também, né? Então, responde-se pelos 3 a 6 anos e também pela violência física que eventualmente se cometa. De repente a pessoa até morre, de repente a pessoa fica com uma sequela grave, é atingida, né, com algum tipo de objeto e isso leva a algum tipo de escoriação, lesão do seu corpo. Mas tem que ser por motivo de raça, sexo, cor, etnia, religião, procedência nacional. E nem sempre é, né? Então, assim, quando se está discriminando a mulher, por exemplo, e todo o gênero feminino, a mulher trans, a candidata, entra aqui, claro, né, sexo. Quando se está discriminando alguém por motivo de procedência nacional, porque é nordestino, entra aqui, com certeza. Por motivo de cor, porque é um candidato negro ou negra, com certeza. O problema é quando se faz a violência política com violência, né, por exemplo, se impede alguém de votar, se amarra alguém e tal, e não tem essa finalidade discriminatória, preconceituosa. Aí o crime de violência política ele vai ficar no vácuo, porque tem que configurar todinho, por causa da legalidade, inclusive com elemento subjetivo especial do tipo, que é essa motivação especial de agir, ou seja, essa motivação discriminatória de raça, gênero, cor, etnia e tal, procedência nacional. Então o legislador podia... Foi bom ele ter falado isso, né? Porque esses são motivos discriminatórios muito pesados. Mas a violência política não acontece só por razão de discriminação, ela acontece por várias razões, inclusive porque eu não gosto do outro candidato, por razões políticas mesmo, né? Eu falo, fulano vai fazer propaganda para ele, fulano vai lá votar nele, então eu vou pegar e vou constranger essa pessoa, eu vou contê-la, eu vou constrangê-la de alguma maneira, para que ela não vote, para que ela não faça propaganda. Inclusive, se ela é um candidato, eu vou impedir que ele alardeie sua própria candidatura. Por quê? Porque eu não gosto dele ou dela. E nem sempre são essas razões que estão aqui no rodapé. Então, me causa estranheza que haja uma restrição tão grande da motivação. Eu entendo a motivação ser esta, porque são motivações precípuas no dia a dia da violência política. Mas violências políticas várias acontecem, nós vimos aquele caso da cadeirada lá, nas eleições municipais de São Paulo, que são por outras razões ideológicas mil, até porque a política é muito embebida, né, de razões ideológicas. E nesse caso, nós não teríamos o crime ficaria vazio. Né? Não foi por isso, não foi por razões de discriminação do sexo, da cor, da raça, da etnia, da procedência nacional, da religião. Nada feito, não há tipificação, não há boletim de ocorrência, tá, pessoal? Então, realmente, é uma pena que tenha ficado só nisso. Mas, olha, que legal, porque também aqui já se abarca mais gente, né? Entra também a pessoa negra, entra, enfim, homem, mulher, entra... em uma pena mais pesada. Eu acho interessante esse crime, ele tem uma pena mais pesada. Eles vão dizer, e o outro, professora, como é que fica? Ele, pelo princípio da especialidade, quando a mulher é discriminada, sendo candidata, sendo detentora de mandato político, vai ser aplicado aquele do Código Eleitoral, né? Mas se a mulher aqui está em outras condições, por exemplo, é uma mulher que faz campanha para outra mulher, é uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa... enfim, que esteja exercendo seu direito político de votar e é cerceada no seu direito político de voto,
de fazer propaganda eleitoral. Nesse caso, nós temos um pré-candidato ou pré-candidata, né, nós temos aqui a aplicação deste artigo de violência política do Código Penal 359-P, com penas ainda superiores 3 a 6 anos. Né, o que deixa aí claro, né, a doutrina costuma comentar aquele toquezinho de que quando é contra a mulher, a pena é de 1 a 4 anos. Quando é contra o homem, porque aqui estão os homens, né, nesse artigo, aí a pena já sobe para 3 a 6 anos, que coisa, né, sempre o homem em vantagem. Então, nós temos esses 2 crimes de violência política. E nós temos mais crimes, tá, pessoal? É importante dizer que alguns outros crimes eleitorais e algumas regras eleitorais têm que ser lembradas no dia da eleição. Por exemplo, não pode haver derrame de santinhos, não pode haver propaganda política a partir das 22 horas da noite anterior ao pleito, tá? Debates, carros de som, propagandas fixas, elas podem acontecer até a quinta-feira antes do domingo eleitoral. Já a propaganda móvel, né, esses banners que tem que ser utilizado, flyers, a distribuição de santinhos, carros de som, eles podem eventualmente passar até as 22 horas do dia anterior ao pleito, que nesse ano é dia 6 de outubro, portanto até as 22 horas do dia 5, depois nada feito, porque também pode configurar crime eleitoral. Nós vamos ver ali que existe uma pequena pena, né, de respeito à questão da propaganda política, isso está na lei eleitoral. E nós temos também que a prisão de qualquer pessoa, ela não pode acontecer, salvo raríssimas exceções que eu vou colocar aqui, nos 5 dias antes da eleição, e passado no dia da eleição também, e passado o dia da eleição nas 48 horas depois, tá? Então, 5 dias antes das eleições, desde o dia 1º de outubro, no dia das eleições, dia 6, e até 48 horas depois do dia das eleições, nós temos um salvo-conduto. Ou seja, ninguém pode ser preso, nem candidato, nem por isso que eu falei aqui, nem por nada, tá? Não pode. E esse salvo-conduto é porque as pessoas precisam votar, elas não podem ficar presas e vai saber até por quanto tempo. Prendeu 5 dias antes e fica lá e não vai votar. Né? Elas não podem ser constrangidas ao não exercer o seu direito ao voto. Então, não se pode prender ninguém no Brasil nesses 5 dias, nessas 48 antes e 48 horas depois das eleições. Mas é possível prender em flagrante de crime, de algum crime que esteja acontecendo e que seja, tenha acabado de acontecer e que configure o flagrante delito do artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, em flagrante delito, sim. Então, está acontecendo derrame de santinho, alguma coisa, e é flagrante, ou seja, não se viu o derrame ali já praticado, mas está se fazendo derrame de santinhos e outros crimes eleitorais e outros crimes em geral, violência de gênero, um assalto, qualquer crime que for presenciado e que a pessoa for presa em flagrante pela polícia ou por terceiro, aí é possível, sim, executar a prisão, tá? É possível também ser preso por sentença condenatória já transitada em julgado, desde que o crime seja inafiançável, ou seja, crime grave, tipo crime hediondo. Então, a pessoa cometeu um crime lá no passado, ela é encontrada, o crime é inafiançável, e aí é possível que a polícia execute essa prisão, mesmo violando o salvo-conduto, tá? Nesse caso, a gente tem a possibilidade de prisão, mesmo que essa prisão venha, infelizmente, a impedir o exercício do direito ao voto. Mas são casos muito raros, né? São casos, assim, excepcionais, que são flagrante delito, ou então o fato de se estar sendo preso por um crime do passado que seja inafiançável e cuja condenação seja irrecorrível, ou seja, a pessoa seja culpada mesmo com sentença transitada em julgado. E aí nós temos que, além dessas regras todas, né, existem também algumas proibições que dizem respeito à compra de votos, o próprio fato de se comprar e vender votos no artigo 301 do Código Eleitoral, né? É crime o fato de se fazer a corrupção eleitoral, artigo 200, deixa eu abrir aqui para vocês, 299 do Código Eleitoral, já a lei mais antiga, tá? Então, nós temos aqui um clássico brasileiro, né, que é a compra e venda de votos. Isso é um crime muito grave e havendo flagrante, é possível até prender um candidato ou alguém que seja correligionário, né, fazendo isso, né. Então, artigo 299 do Código Eleitoral, ou seja, aquela lei de 65.4737, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. É um crime de mera conduta. Basta prometer, oferecer qualquer vantagem, tá? Pena reclusão de até 4 anos, além do pagamento de dias multa. Vejam, né? Até 4 anos é uma coisa estranha a pena, assim, ser um mínimo, né? Mas o fato é que é uma pena alta, sim,
para a chamada corrupção eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral. Então, essa compra e venda de votos é importante que a gente coloque muito claro, não pode acontecer sequer a oferta, tá? Então, não se pode prometer, dar de um lado a pessoa, né, candidato ou não, esse crime é comum, absolutamente comum. A pessoa tentando regimentar e aliciar o eleitor, tá? Em troca de qualquer vantagem, a gente já falava, né, que dava um pé de sapato, depois da eleição dava outro pé do sapato. Mas, gente, pode ser dinheiro, pode ser vantagem, podem ser bens, pode ser um cargo, olha, você vai ser meu assessor e tal, não sei o que, mas vote em mim, leve sua família para votar em mim. Gente, a vantagem que for, vantagem moral, vantagem material, configura crime eleitoral, artigo 299, e é muito grave. Por outro lado, ó, receber para si ou para outro, dinheiro, dádiva, tal, qualquer vantagem. Então, a pessoa que receber também, que aceitar esse tipo de proposta, só de aceitar, tá? É tudo assim, não precisa estar com nada na mão ali, não. Com objeto na mão, o dinheiro, o valor. Só de receber do lado de cá, o eleitor também comete este mesmo crime do 299, tá? Tanto o candidato quanto seus correligionários, quanto o eleitor do lado de cá, aceitando, recebendo esse tipo de promessa de vantagem, tá? Ele comete o crime eleitoral da corrupção eleitoral do 299 do Código Eleitoral, que também é algo bastante grave, tá? E com isso nós temos então que as regras eleitorais estão traçadas, né? O dia 6 de outubro é o dia das eleições de 2024 este ano. São regras que valem para qualquer eleição, como eu disse, né? Tanto nas leis das eleições quanto no Código Eleitoral. E outras regras, né, ligadas à propaganda eleitoral podem, como eu disse, desafiando, né, as regras do TSE, implicar em alguma infração administrativa das resoluções do TSE ou mesmo nas proibições criminais que constam principalmente na Lei 9.504 de 97, ok? Mas esses são os principais crimes, os crimes mais graves que podem acontecer no dia de amanhã. Espero que vocês tenham gostado, exerçam bem o seu direito ao voto, não deixem de exercer o seu direito ao voto, tá? Que é facultativo a partir dos 16 anos até os 18, ele passa então a ser obrigatório e volta a ser facultativo para os cidadãos que tenham completado 70 anos ou mais. E é muito importante que nós tenhamos consciência de que a democracia no Brasil se exerce, sim, através do voto de cada um e cada uma de nós. Com esse bojo, né, de cada voto, de cada exercício legítimo e livre do direito ao voto, que nós vamos formar e conformar um país melhor para todos e todas. Muito obrigada e até a próxima.